Boa noite. Há algum tempo nós não se reúne, né, presente um com o outro para cultuar a Deus por motivo do decreto, né, a qual para evitar aglomerações nos templos religiosos, mas nós agradecemos o nome do Senhor por essa oportunidade, do irmão Robertson ter abrido essa palhinha, né, seu lar, sua casa, para nós hoje estar cultuando a Deus com nossos jovens. Esses jovens aí bonitos, esse futuro pregador, né, da casa do Senhor, não somente amanhã, mas o hoje, né? Nós temos aí jovens abençoados que louvam, jovens abençoados que cantam, que exaltam a Deus, né, irmão Pedro? Irmão Pedro é um desse aí, que tem somado conosco as suas forças. Louvo a Deus pela visita da nossa irmã, que Deus venha continuar, né, abençoando, que você venha estar conosco, para junto nós glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero aqui deixar uma palavra, nesse tempo complicado, caótico, que estamos vivendo nesses dias de lutas, dias de tribulação, dia de angústia. Se encontra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, a qual nós vamos estar falando um pouco do amor de Deus. Sabemos que é na crise, que é na dificuldade, que somos provados para ser aprovados. Sabemos que é através da dificuldade que temos a possibilidade de nos achegar mais na presença de Deus, né? Porque é através de grandes lutas que nós vamos ter maior êxito quando obtivermos a vitória. E sabemos que a vitória só pode vir de Deus. Nós que somos cristãos, nós que cremos na palavra de Deus, nós que esperamos na palavra de Deus, sabemos que o sucesso do homem e da mulher precisa exclusivamente da presença de Deus em nossa vida para vencer as lutas, as dificuldades e os problemas. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio, no começo, criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, muitas pessoas no cotidiano tentam, né, pessoas, principalmente pessoas que se falam que é inteligentes, que são realmente doutores, né? Eles tentam criar várias teorias de como veio surgir a humanidade, de como veio surgir o espaço físico, que é a Terra. Mas nós, como cristãos, como crentes, como servo de Deus, nós sabemos que a Terra foi criada por Deus. A Bíblia diz que no início, no princípio, Deus, Ele que criou os céus, né, o firmamento, e criou a terra da mesma forma. Não tem como nós contestar. É interessante que até mesmo os ateus, que tentam provar que não existe Deus, né, tenta de todas as formas, nas horas mais complicadas da sua vida, eles apelam para Deus. Eles chegam-se na presença de Deus. Eu ouvi uma história certo tempo atrás, né, um homem ateu, um homem inteligente, cientista, mas ateu, não cria, né, na palavra de Deus, não cria em Deus segundo ele, né, foi fazer uma viagem e sempre acostumado a pegar voo de uma localidade para outra localidade. E um certo dia, quando estava voando, né, o avião pegou uma tempestade. Nessa tempestade começou a tremer aquela aeronave. E esse mesmo homem, ele chegou a dizer, né, naquela ocasião, que ele orou a Deus. Preste atenção. Uma pessoa que se dizia ateu, que não cria de forma alguma em Deus, mas na hora do perigo, na hora realmente que estava ali pensando em perder, em perecer a sua vida, ele apelou para quem? Para Deus. Então ele orou a Deus. E naquele exato momento, quando ele orava a Deus, né, ele sentiu que aquela tempestade passou, ele sentiu que aquele avião, aquela turbulência passou, e ali, naquele exato momento, dentro daquele avião, ele que era ateu, não cria em Deus, ele entregou sua vida para Deus, se entregou a vida para Jesus, e agora continuou testificando da graça e do poder majestoso de Deus. O nosso Deus, ele é tremendo. Então, na palavra do Senhor diz aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só a explicação no versículo de número 2. A terra, porém,
estava sem forma, estava vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Preste atenção. Nós precisamos ter propósito de vida. O ser humano ele não foi criado à toa. Nós somos criação de Deus. Deus nos criou, como diz aqui no livro de Gênesis. No capítulo 1, em seguida, depois, quando Deus cria todas as coisas, a Bíblia diz que Deus nos criou, mas nos criou para ter um propósito. No momento quando nós não temos propósito, nós nos tornamos também terra seca, uma terra vazia, uma terra que não habita nada. A pessoa sem propósito é considerada como nada. Então precisamos ter propósito. A Bíblia diz aqui que a terra, porém, estava sem forma, estava vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E aqui diz aqui na parte C do versículo 2, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou se movia por sobre as águas, ou por cima das águas. Preste atenção aqui, irmãos. Tanto que é maravilhoso. Quero dizer para você nesta ocasião, nesta noite, que tudo pode estar dando contrário em nossa vida. Muitas vezes estamos vivendo momentos tenebrosos, momentos de trevas. Pode acontecer em nossa vida, nós viver momentos de trevas, momentos de escuridão. Nós olhar para um lado direito, para o lado esquerdo e não enxergar a saída. Talvez os problemas são tão grandes que conseguem nos sufocar, conseguem nos exprimir, conseguem fazer com que nada venha dar certo em nossa vida. Quando eu vejo aqui essa palavra, me chama muita atenção, que Deus ele criou os céus e a terra. Porém, a terra estava sem forma, estava vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E aqui na parte C do versículo 2 diz, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Preste atenção aqui, meu amado. Preste atenção, igreja. O Espírito de Deus é o próprio Deus. Mas ele tem uma função especial, que é consertar, que é arrumar tudo aquilo que está estragado, tudo aquilo que está defeituoso, tudo aquilo que precisa ser trabalhado, tudo aquilo que precisa ser mudado. É a função do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não estava pairando sobre as águas, sobre a terra à toa, mas estava com uma função de trabalhar, consertar aquilo que estava estragado. A Bíblia diz que a terra estava o quê? Sem forma. Estava o quê? Vazia. Precisava de quê? De forma. Precisava de quê? Ser cheia. A Bíblia diz que havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Né? Mas havia também uma solução. Deus ele sempre tem uma solução para consertar as coisas. Quando fala estava sem forma, estava vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas também fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, passeava por sobre as águas. Significa o quê? Que o Espírito de Deus ele veio para consertar, para arrumar, para ajudar, para auxiliar. Por isso que nós podemos nos alegrar. Por isso nós podemos nos alegrar, sabe por quê? Porque sabemos que não estamos só. Sabemos que nós não estamos o quê? Sós. Sabemos que temos algo que nos auxilia. Mesmo que muitas vezes estamos sem forma, estamos vazios, estamos secos. Muitas vezes estamos entristecidos, chateados, inconformados. Mas ainda há esperança. Aleluia. Deus ele sempre propôs uma esperança para o seu povo, para aqueles que acreditam, para aqueles que creem. Não é à toa que o Espírito estava ali pairando, ele estava o quê? Pronto para trazer uma solução para aquela terra que estava sem forma e vazia. Ele estava pronto para trazer uma solução para aquele lugar que estava cheio de trevas sobre a face do abismo. Da mesma forma hoje, no dia de hoje, o tempo a qual nós vivemos é um tempo crítico, é um tempo de guerra, é um tempo de trevas. Há trevas sobre a face do abismo. A terra está sem forma, está vazia. Pessoas preocupadas, pessoas aí de um lado para o outro, preocupado com esse vírus, né, que está aí acometendo muitas pessoas, tirando a paz, tirando a alegria, tirando até mesmo a própria vida. São governadores brigando,
né? São pessoas correndo de um lado para o outro, desesperadas. Eu ando pelo centro de Goiânia, né? Eu ando pelo centro de Aparecida, eu não vejo até mesmo pessoas. Está um vazio total, está um caos total. A terra, porém, está o quê? Sem forma e vazia. Mas nesta noite eu quero dizer, o Espírito de Deus está pairando sobre a face da terra. E nós, como crentes, como servos de Deus, estamos aqui para profetizar. Estamos aqui para profetizar que há de melhorar. Há de ter mudança. Sabemos que a treva vem. Sabemos que a dificuldade vem. Sabemos que o abismo tem. Justamente para quê? Para nós nos ligar mais em Deus. Para nós nos despertarmos. É tempo da igreja despertar. É tempo de nós orarmos. É tempo de nós confiarmos. É tempo de nós acreditarmos mais nesse Deus ao qual nós servimos. É tempo de nós acordarmos. A Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes. Tem pessoas ainda que conhecem a palavra de Deus e está dormindo. Tem pessoas ainda que acreditam em Deus em partes, mas não têm se entregado verdadeiramente para Deus. Pessoas que andam com medo dos problemas, das dificuldades, da terra sem forma, da terra vazia, do abismo, das trevas que se encontra sobre a face do abismo. Quero dizer para você que a pessoa que crê em Deus, que acredita em Deus, a pessoa que sabe que o Senhor Deus, Ele não deixa ninguém sozinho, mas que Ele envia o Espírito dEle sobre a face da terra. Hoje nós podemos dizer que nós somos terra. A Bíblia diz que nós somos o quê? Criado da quê? Do pó da terra. Se nós somos criados do pó da terra, nós é o quê? Somos terra. A Bíblia diz que essa matéria vem do pó, e do pó vai o quê? Vai voltar, nós vamos virar o quê? Terra. Então muitas vezes o Espírito está pairando sobre a face das águas. Muitas vezes a nossa terra está seca, está vazia, está entristecida. Mas eu quero dizer que é a solução para os nossos problemas. E a solução chama-se Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode fazer a diferença em nossa vida. O Espírito de Deus pode fazer o quê? A diferença na nossa vida. Aquilo que está sem forma, aquilo que está vazio, aquilo que é trevas, pode ser mudado, pode ser transformado. Por quê? Porque Deus tem a solução dos nossos problemas. Tem pessoas lá fora que falam que somos altruístas. Tem pessoas lá fora que nos julgam que somos donos da razão por crermos em Deus e acreditarmos em Sua palavra. Deixa as pessoas pensar o que for, mas é a verdade. Porque a Bíblia diz que Ele nos sustenta com a sua destra. Somos protegidos pela sombra do Onipotente. Somos guardados pelo Senhor. No momento quando nós cremos em Sua palavra. No momento quando nós acreditamos que há realmente uma mudança para aqueles que o buscam, para aqueles que acreditam. E nós acreditamos da mesma forma como a palavra do Senhor diz no começo, no início, que Ele criou os céus e a terra. Quer dizer, tudo está na mão de Deus. O controle está na mão de Deus, da terra, do ar, da atmosfera, do céu, das nuvens, do sol, das estrelas. Tudo está na mão de Deus. E as pessoas não conseguem entender. Mesmo vivendo em trevas, mesmo vivendo em lutas, mesmo vivendo em dificuldade, as pessoas ainda não conseguem compreender que Deus tem trabalhado nos mínimos detalhes. Aleluia! Isso que está acontecendo hoje, criado pelo homem, esse vírus lançado pelo homem, essa guerra política que está acontecendo hoje, sendo travado, justamente é para quê? Para que a humanidade abra os seus olhos, para que a humanidade se chegue a Deus, para que as pessoas se prostrem ao poder de Deus, porque isso é mista que vem acontecer. A palavra do Senhor diz que isso ia acontecer. O próprio Jesus profetizou acerca dessas pragas, acerca dessas pestilências, acerca dessas enfermidades, desses vírus. Para quê? Para que as pessoas saibam que Jesus, a palavra dele é só uma. Ele falou que vai vir, vai buscar o seu povo, vai buscar a sua igreja. E ele vai vir, vai buscar o seu povo. E ele está pertinho de acontecer isso. Então, meus amados, nesta noite, aprenda uma coisa. Deus criou os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Deus! Ele que criou os céus e a terra. A terra estava sem forma, estava vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas só que então, porém, o Espírito de Deus estava pronto para mudar toda e qualquer situação. O Espírito de Deus trabalha juntamente com Deus para mudar a nossa condição.
Amém? Amém. Versículo 3, quero concluir aqui, diz assim, preste atenção. Aleluia. Pequenininho. Fala assim, disse Deus, haja luz e houve o quê? Luz. Repete comigo. Disse Deus, Disse Deus. haja luz, Haja luz. e houve o quê? Luz. Glória a Deus. Amém? Amém. O que eu disse? Haja luz. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus estava o quê? Pairando por sobre as águas. Águas representam multidão de pessoas. Águas, o mar representa povos na Bíblia. Representa pessoas, vidas. Então o Espírito de Deus está sobre as vidas. A terra estava com trevas, sim ou não? A Bíblia diz que estava o quê? Sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, sobre a face da terra. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus, olha só, disse, haja o quê? Em conformidade com o Espírito de Deus, haja luz e houve luz. Em outras palavras, pode estar maior treva, pode estar maior tribulação. O que vale é a palavra de Deus. Aleluia. Quando Deus fala, Ele cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus é a verdade. A verdade prevalece sobre todas as coisas. Contra a verdade não há mentira. A palavra de Deus muda as vidas. Somos aqui hoje testemunha realmente que a palavra de Deus surte efeito quando nós cremos, quando nós acreditamos. Nós abandonamos as velhas coisas, a vida antiga, para viver um novo. Nós cremos no sobrenatural, porque quando nós cremos no sobrenatural, nada pode atingir um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, cheio de convicção, porque o próprio Deus falou, haja luz. Nós sabemos que a luz do mundo é quem? É Jesus. Então Jesus ele veio trazer a luz para nossas vidas. Somos alumiados, somos esclarecidos pela luz do mundo que é Jesus Cristo. Aleluia. Então quando ele fala haja luz e houve luz, quer dizer, ele trouxe solução sobre as trevas. O nosso Deus ele tem poder sobre as trevas. As trevas representam e simbolizam coisas ruins que pode acontecer em nossa vida. A luz representa coisas boas que pode acontecer em nossas vidas. E todo o poder e toda a autoridade está na mão daquele que criou os céus e a terra. E ele diz, haja luz. Aleluia. Hoje nós podemos ter convicção que vivemos na luz. Hoje nós temos a luz de Cristo que alumia a nossa vida, o nosso Maravilha, caminhar. Jesus. Por isso temos alegria, Oh, Jesus. por isso temos felicidades, por isso somos realizados. Enquanto estivermos na palavra de Deus, pode ter certeza que pode haver realmente a terra está sem forma, vazia, pessoas com medo, pessoas correndo de um lado para o outro, pessoas preocupadas, pessoas agoniadas. Mas eu quero dizer para você, pode ter trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus está pairando por sobre as águas. O Espírito de Deus está parando em nossa vida. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida. Aleluia. O Espírito de Deus está sobre a tua vida, irmão Pedro. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Aleluia. Então ele diz o que agora? Haja luz. Quer dizer, em outras palavras, não estamos mais em trevas. Temos alegria, temos felicidade, somos alumiados, somos luzeiros. Se haja luz, porque nós também transmitimos luz. Seremos diferentes sobre a face da terra. Aleluia. Então, automaticamente, quando aonde a luz chega, as trevas têm que o quê? Sair. Aonde a luz chega, as trevas saem. Tem que ir embora. As trevas não aguentam a luz. Então, onde você for, seja luz. Onde nós estamos, sejamos luzeiros, sejamos luzes. Porque a palavra do Senhor diz, o próprio Deus diz, haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Que essa luz vem estar sobre a nossa vida, vem nos dar entendimento, vem nos dar compreensão, para que venhamos ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a palavra que eu deixo a você, igreja do Senhor Jesus. A você, jovens, a você, irmão, irmã, que você receba essa palavra de Deus. Mesmo que está tudo difícil, muito complicado, o Senhor ainda tem derramado do seu Espírito sobre toda a carne. O Senhor tem derramado o Espírito de Deus para consertar aquilo que está estragado. E Ele fala, haja luz. Pode ter certeza que a luz vai chegar. Pode ter certeza que a luz vai estar sobre nossas vidas, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então vamos orar? Vamos clamar a Deus?
Vamos buscar a presença de Deus nesta noite? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Agradecer ao Senhor por essa reunião, por esse culto, por esta ocasião, por esse momento, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Pai Santo, Pai querido, te damos graças, meu Pai, pelos louvores que foram entoados, pela manifestação da tua fé sobre cada pessoa que testemunhou, pelos jovens, meu Pai, que aqui testemunharam do teu poder, da tua autoridade, pelos visitantes que nos honraram, meu Pai, nesta noite, pelos louvores que foram entoados e pela palavra que o Senhor acabou de falar em nosso coração. Pai, sabemos, meu Pai, que aquele que anda em luz, ele não é confundido, mas ele obtém dos céus a vitória. E eu sei que nesses últimos dias o Senhor vai derramar a tua graça sobrenatural na vida de todo aquele que crê, que acredita, meu Pai, em tua palavra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos fortalecer nesses dias de crise, de dificuldade, a qual não podemos estar reunidos no templo, mas estamos reunidos na tua presença, porque a tua palavra diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Que o Senhor possa confirmar a tua vitória e nos abençoar. Que o Senhor possa nos fortalecer para a honra e glória do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que clamamos e te damos graças por essa reunião, no nome do Senhor e Salvador Jesus e no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Né? Por mim está terminado no nome de Jesus. Amém? Amém. Com a sua cabeça, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.